Verso 1, Atos dos Apóstolos, versos 1 e 11 do capítulo 5, 1 ao 11 do capítulo 5. Enquanto você vai procurando Atos dos Apóstolos, por que esse nome, Atos dos Apóstolos? São as ações dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Hoje, se você ouve, o fulano da igreja, o apóstolo tal, isso aí é tudo heresia. Os apóstolos se encerram aqui na Bíblia. Fundou a igreja apóstolo. Isso aí é invenção do homem. Isso aí não tem nada a ver com a palavra. O apostolado, o ministério de apóstolo se encerra com o apóstolo Paulo. Então foi o último apóstolo de Cristo. Então, o que é o livro de Atos dos Apóstolos? São as ações dos apóstolos, que é um livro histórico que conta o quê? O depois da ressurreição de Jesus. Porque os 4 evangelhos narram o nascimento, a vida de Jesus, sua obra messiânica, sua obra redentora, sua morte na cruz, sua ressurreição. Tá? E daí? E o depois? E o próximo, a próxima... como que fala de série? A próxima temporada. Qual que é a próxima temporada? Então a temporada seguinte, Atos dos Apóstolos, na qual Jesus aparece no começo, ressurreto. Ele aparece e fica durante um período com ao menos um grupo de 120 discípulos. Depois Jesus, ele sobe, ele ascende aos céus. E lá, no capítulo de número 2, a promessa se cumpre, de que Jesus prometeu que Ele não nos deixaria órfãos, para cumprir a profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Atos 2, a vinda do Espírito Santo sobre a terra. Enfim, então Atos dos Apóstolos é a temporada seguinte, tá? E agora? Como que nós, discípulos de Cristo, vamos nos portar? Como que nós vamos esperar a promessa da volta do Senhor Jesus, de nós irmos para a nova Jerusalém, para a eternidade? Então, Atos dos Apóstolos, ele é contado por Lucas, ele é escrito por Lucas, que é um dos evangelistas, discípulo de quem? Do apóstolo Paulo. Lucas caminhava com o apóstolo Paulo. Então Lucas escreveu não só o seu evangelho, mas escreve Atos dos Apóstolos diante daquilo que ele está vendo, lado a lado com o apóstolo Paulo. E vai fazendo essa transição da antiga para a nova aliança, falando que agora a justificação não é pela prática da lei, é pela graça. E falando sobre o Cristo ressurreto. E o capítulo 5, verso 1, ele fala já do momento em que a igreja, já sob influência do Espírito Santo, com Pedro, Paulo é mais para frente, mas com Pedro, com João e com os demais apóstolos e os discípulos de Cristo que vão se reunindo, e já é um grupo numeroso, porque a princípio era um grupo de ao menos 120 pessoas, mas aqui nós já temos milhares de pessoas que foram acrescidas a essa comunidade, a esse grupo, que creu em Cristo como Senhor e Salvador, que creu na sua ressurreição, até porque naquela época, os discípulos, eles testemunharam. Então Jesus não apareceu só para o Carlos Antônio falar para todo mundo, eu vi Jesus, ele ressuscitou, para ficar a palavra dele. Mas qual é a prova? Jesus, ele apareceu para várias pessoas, depois de ter ressuscitado. Mas aqui nós temos um grupo que havia um boato na época, porque o que os romanos e os judeus, eles começaram a espalhar? Ele não ressuscitou nada.
Eles roubaram o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou, não ressuscitou nada. Então, era esse o boato que se espalhava. Mas, o grupo que era acrescido a essa multidão que creu na ressurreição, por quê? Não somente porque os discípulos e os apóstolos falavam, mas porque eles viam milagres e maravilhas por meio dos apóstolos. Mas acontece algo inusitado nesse momento. Conta a história de um casal. Um casal que toma uma atitude, mas uma atitude mentirosa, uma atitude enganadora. Mas enganando quem? Não o homem, mas o Espírito Santo de Deus. E olha o que diz o texto. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, ou seja, sua mulher era conivente do que Ananias havia feito. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então o que ele fez? Ele vendeu uma propriedade que ele tinha, um terreno, uma casa, enfim. E ele, vamos supor, colocar na nossa realidade, vendeu ali um terreno por 200 mil reais. Estou falando sem entender, tá? 200 mil reais. Aí ele fala para a Safira e fala assim, viu? Vamos entregar 50 mil, vamos falar que a gente vendeu por 50 mil, guarda 150 mil aí, quieto, é nosso, e vamos entregar 50. Aí eles chegam lá e falam, ó, vendemos uma propriedade também, está aqui tudo. Colocou ali aos pés dos apóstolos. Olha o versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Na realidade, por que eles fizeram aquilo? É isso que Pedro está falando. Não era sua. Se você vendesse e tivesse trazido 1.000 reais aqui, 2.000, 5.000, estava tudo certo. Alguém pediu alguma coisa? O que está acontecendo? Por que você mentiu? Agora, olha só. Ouvindo isso, versículo 5, Ananias caiu morto. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, a Safira, sem saber o que havia acontecido. Aí Pedro pergunta para ela, né? Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Então, o mesmo Pedro falou assim, nossa, vocês venderam ali o terreno de vocês por 50 mil? Ela, foi por 50 mil, e ele está trazendo aqui 50 mil. Olha só, respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. Versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha que coisa. Você já pensou? A gente fala tanto de dízimo aqui. A gente fala, o valor justo seria 10%. Aí você fala, não, eu sou dizimista fiel. Mas o seu dízimo seria 2.000, ou 1.000, ou 200. Aí você traz 50 toda vez. Não, eu sou dizimista fiel. O que você está querendo enganar? Você dá dinheiro na igreja para o homem ver? Ou você faz isso porque você ama ao Espírito Santo de Deus, porque você ama ao Senhor Jesus? Então, como eu disse, esse é um momento em que a igreja de Cristo, ela ainda não era institucionalizada. O que é isso, pastor? Porque a igreja, depois de um tempo, ela se institucionalizou. Ela virou uma instituição. Então, hoje, quantas denominações a gente
conhece de igrejas cristãs? Quantas igrejas cristãs existem? Só no meio evangélico, quantos nomes de igreja você conhece? Se a gente começar a falar aqui, eu já vi os mais loucos nomes. Eu já ouvi Igreja do Cuspe de Jesus. Procure na internet, tem Igreja do Cuspe de Jesus. Por causa do cuspe que Jesus quando coloca ali no cego, e põe lodo ali, com cuspe. Então, a Igreja Evangélica Cuspe de Jesus. Então, tem os mais variados nomes. A igreja virou uma instituição. Vamos focar na nossa igreja, a igreja quadrangular. Nossa igreja tem um estatuto, ela tem uma declaração de fé, ela tem a sua doutrina, tem ali os direitos e deveres de cada membro, tem ali tudo no estatuto. Só que isso é tudo coisa do homem. Nesse momento, é o que nós chamamos de igreja primitiva, ou igreja primeira. Mas não tinha um nome, não tinha regras, não tinha ordenanças, não tinha uma doutrina, não tinha dogmas. Mas todos ali, eles eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Faziam aquilo pelo Espírito Santo de Deus. E por que Ananias e Safira fazem isso? Porque talvez eles quisessem serem inseridos. Eles queriam ser inseridos, serem aceitos, serem vistos. Eles queriam holofotes para si. Mas o que motivou eles a terem essa atitude? No finalzinho do capítulo 4 de Atos, você vai ver que quem faz isso primeiro é um homem chamado José, um homem de Chipre. E esse homem chamado José, o qual deram um apelido para ele de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação ou encorajador. São atributos do Espírito Santo. Um homem que tinha características, ações de um homem movido pelo Espírito Santo. E ele vendeu sua propriedade e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Eu não preciso disso. Até porque naquela época estava firme ainda, recente o que aconteceu. Então eles acreditavam que Jesus ia voltar rápido. Por isso que eles não se preocupavam muito. Então eles mentiam mesmo as coisas, porque Jesus vai voltar mesmo. Então era mais ou menos essa a convicção que eles tinham. Mas Barnabé ele faz isso porque ele se encantou, ele se apaixonou pela causa, movido pelo Espírito Santo. E isso chama a atenção daquele grupo que o apelida de Barnabé. Ananias e Safira, talvez vendo aquilo, disseram: opa, a gente precisa fazer parte da panela, a gente precisa fazer parte da diretoria, então vamos fazer a mesma coisa. Por quê? Porque infelizmente hoje tudo é movido a dinheiro. Eu lembro uma vez que eu aprendi com um pastor, e esse pastor ele falava sempre assim para mim, um pastor já bem experiente, já de idade avançada. Ele falava assim: nunca fique na mão de membro nenhum, nunca fique na mão de dizimista. Se você tiver que chamar atenção, seja quem for, o dizimista ou não dizimista, o que dá mais ou o que dá menos, chame a atenção de forma igual, se assim for preciso for. Por quê? Porque você precisa confiar que é Deus quem sustenta a igreja. E quantas vezes, não? No nosso ministério, às vezes eu sabia que a gente que fazia parte da liderança, que financeiramente aquele dízimo representava para a igreja, eu não tinha medo não, Léo, de ter que confrontar: está errado isso, precisa consertar isso, precisa fazer isso. A pessoa saía: e agora? No outro dia, vinha uma pessoa, que o dízimo daquela pessoa era maior do que o dela e de outras pessoas. Então assim, a gente precisa acreditar que as portas da igreja de Cristo, elas permanecerão inabaláveis. O inferno não tem poder, o inimigo não tem poder sobre a igreja de Cristo, porque quem a mantém aberta é o Senhor Jesus. Se nós pudéssemos dar um nome a essa comunidade, eu inventaria um nome: Comunidade do Cristo Ressurreto, porque era uma comunidade daqueles que creram que Cristo ressuscitou. E havia conversões genuínas.
Mas havia também falsas conversões, como é o caso de Ananias e Safira. Falsas conversões. E a gente precisa colocar isso na nossa reflexão. O que você faz hoje? Você faz para chamar a atenção do pastor? Você faz para chamar a atenção das pessoas? Ou tudo que você faz por amor a Deus, por amor a Ele? Você faz para Ele, porque Ele te chamou, e esse é o mínimo daquilo que você pode fazer em forma de gratidão por aquilo que Ele já fez por você. Só pelo fato de Ele ter dado a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Então, observe que Barnabé, ele tem essa atitude, porque uma árvore você conhece pelos frutos. Olha o fruto de Barnabé, de José, apelidado como filho da consolação, encorajador. E Ananias e Safira? Qual é o fruto de Ananias e Safira? A morte. Observe por que a morte. Observe que a gente tem aqui, para nós entendermos, isso aconteceu literalmente, ou seja, eles morreram mesmo. Então quer dizer que se alguém fizer isso hoje vai morrer? Não. Se Deus quiser que mate, né, aí vai matar. Mas se Ele não quiser, o que vai acontecer, Fran? É uma simbologia para nós entendermos, Valério, o quê? De que quando nós damos crédito ao pecado, quando nossa natureza, que o pastor Norberto falou domingo passado, deseja o pó, o que é da terra, o salário do pecado é o quê? É a morte. E o que é a morte para quem não tem Cristo? Senão o zumbi. Porque quem não tem o Espírito Santo é um morto-vivo. Você pensa que está vivo. A pessoa pensa que está viva. Ela respira. Ela tem cheiro. Ela come. Mas ela vai acabar. É um zumbi, é um morto-vivo. Porque ela já está morta. Barnabé era o contrário. Ele tinha o Espírito Santo. E ele sabia que aquilo era passageiro. Porque a promessa do Senhor é a glória. Mas o mais importante é que quando Pedro confronta Ananias e Safira, o que ele fala? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a quem? Ao Espírito Santo de Deus. E a gente precisa falar um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo na terra. E o autor de Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, ele vai falar um pouco sobre isso. Olha o que ele diz: pois a palavra de Deus, ou seja, Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, é vivo. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e deixa ainda, os pensamentos e as intenções do coração. Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele sabe quais são as nossas intenções. Ele conhece, Patrícia, Marli, os nossos corações. Se nós estamos falando ou não a verdade, se estamos sendo ou não sinceros. Agora, olha o versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus sonda os nossos pensamentos. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe quais são as suas palavras antes mesmo de verbalizá-las. Então tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ananias e Safira tiveram uma atitude de pessoas que não percebiam a presença de Deus, de pessoas que não reverenciavam a pessoa de Deus, mas eles estavam presos à terra,
Eles estavam buscando a consideração de homens, a aprovação de seres humanos. E nós não precisamos de nada disso. A gente não precisa ficar se justificando. Quantas e quantas vezes, eu lembro de um episódio, eu não era nem pastor ainda, eu era diácono da igreja da Paulista. E eu me lembro que, quando eu me converti, eu não faço isso para me ensoberbecer, mas quando eu me converti, Deus mudou tanto a minha vida, que o meu desejo era poder retribuir aquilo. De que forma? E não adianta, é o que eu falo para todo mundo. Eu me apaixonei por igreja. Tem gente que não se apaixona por igreja, tem gente que qualquer brecha falha. Eu fui o contrário. Eu sempre amei igreja, eu sou apaixonado por igreja. E eu, quando me tornei diácono, eu lembro, porque eu via bonito na nossa igreja, um diaconato bonito, e era, até hoje é referência, mas eu via um diaconato muito braçal, excelente para servir o pastor. Você tem uma ideia? Eu, quando era diácono, no altar da igreja da Paulista, tinha um tapete com franjas dos dois lados. Nós aprendemos, Ruth, a pentear as franjinhas do tapete onde o pastor ia pisar. Era uma aula assim, hoje eu vejo que até exagero, tá? Mas a gente fazia isso. Hã? Você aprendeu isso também? O Léo também. Então você sabe, penteava as franjinhas do tapete. Ia lá. Mas fazia com amor aquilo. Enfim. E eu via isso, eu achava fantástico. Quando eu me tornei um diácono, eu falei, nossa. Porque eu lembro uma vez que foi um pastor de fora, e ele veio pregar, e no fim ele falou, essa igreja vai crescer porque Deus tem um exército que está preparando. Ele falou, venham todos os líderes, todos os diáconos aqui no altar. Eu lembro que eu não era diácono ainda. E quando eu olhei, eu falei, nossa, será que um dia eu vou fazer parte disso? Não adianta, desde o começo eu tinha um desejo de poder servir, mas não para ser reconhecido pelas pessoas, porque eu achava fantástico você participar daquele momento. Eu falei, que coisa linda. E quando eu me tornei diácono, na igreja lá tinha um carômetro, um livro, uma fichinha, tinha a foto da pessoa, o nome da pessoa, o endereço, o telefone. Na época não tinha WhatsApp. E quando eu me tornei diácono, eu liguei para o meu pastor e falei assim, pastor Fabrício, eu vejo que tem um carômetro ali na igreja, posso ver as pessoas que não vão para a igreja, eu ligar, perguntar o que está vendo, se for necessário, eu vou fazer visitas. Ele falou assim, Tony, se todo diácono fizesse isso, a gente já chegava na catedral de 5.000 pessoas rapidinho. E eu comecei a fazer. Talvez naquele momento eu tive uma atitude de Barnabé. Mas quantas Ananias e Safira também tem, às vezes, Gilmar em nosso meio. Eu lembro que as pessoas começaram a falar. Por quê? Eu não buscava reconhecimento, eu fazia isso nos bastidores. Mas o meu pastor, ele era cheio nas reuniões, por que vocês não fazem igual o Tony Costa? Tony Costa está fazendo visita. Aí, nossa, no dia, terminou a reunião, tem um monte, daí tinha um grupo que queria fazer também. Né? Enfim. E a gente fazia. E eu lembro que a gente tinha um grupo, que às vezes a gente terminava culto, e aí, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma batata recheada? Vamos comer um cachorro quente? Então é normal. A gente sempre gostou do pós-culto, né? Fazia a resenha pós-culto. Terminava o culto, a gente estava sempre com um grupinho ali. E um belo dia, eu lembro que eu convidei um irmão, falei, viu, vamos fazer alguma coisa hoje? Nossa, eu vou trabalhar hoje. Aí eu perguntei para outra pessoa, viu, vamos fazer uma coisa hoje? Nossa, eu tenho compromisso hoje, não vou poder. Eu falei, beleza. Eu, a pastora e as meninas crianças, né, a gente às vezes, elas eram pequenas, a gente dava a volta no carro para elas dormirem, para chegar em casa dormindo. E eu não sei porquê, subindo o Dr. Paulo, né, eu virei para o Castelinho, mas nem lembrei que tinha um irmão da igreja que morava lá. E o carro de todo mundo lá,
Até os dois irmãos convidaram todo mundo e não me convidaram, casal. Eu fiquei tão sentido, tão chateado, Mônica. Mas ao mesmo tempo, que eu lembro que você me falou, isso aí, bando de falso. Igreja só tem falso. Pode ser. Mas a gente não precisa da aprovação das pessoas. Porque quando a gente faz as coisas para Deus, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Dá para contar aqui, dá para usar um dia só esse exemplo de vida, o que Deus fez na nossa vida. Eu fui o primeiro diácono a se converter na igreja e sair como pastor titular. Então Deus fez tantas as coisas, mas por quê? Eu nunca fiz querendo aprovar. Eu lembro quando o pastor Toninho assumiu a cidade de Piracicaba. Nossa, quando ele assumiu, sempre tem os puxa, né? Você já sabe o que é. Os puxa. Os puxa aqui também, quem é puxa? Puxa tapete. É ou não é? Não. Quem puxa? Puxa tapete. E eu lembro que quando o pastor Toninho assumiu, nossa, um alvoroço. Aí o pessoal já saiu do antigo superintendente. E eu não era pastor ainda. E o pastor Fabrício, eu tinha um jornalzinho na igreja da Paulista. Um jornalzinho que eu falava dos acontecimentos, tudo. O pastor Toninho, o pastor Fabrício, um belo dia falou assim: Tony, vamos tentar levar essa ideia. Se o superintendente novo ele compra essa ideia, não fui eu que pedi. E foi aí que eu fui apresentado para o pastor Toninho. O pastor Toninho me conheceu, viu meu trabalho. E eu nunca fui puxa. Ele me ligava às vezes. E a primeira oportunidade para a igreja surgiu assim. Eu não pedi. Então, a gente precisa ter atitudes de Barnabé. Chamar a atenção de Deus. Você vai ajudar na reforma da igreja, não é para o pastor, não é para o seu nome, a gente vai fazer porque eu acho bonito, para as pessoas de outras gerações. Olha, fulano de tal, ciclano de tal, olha, a gente pode usar o exemplo deles. Mas não faz isso não, faz para Deus. E por último, observe que o temor ao Senhor, as pessoas no versículo 11, a igreja se apoderou de temor de todos os que viam o acontecimento. E temor não é medo, é reverência, é ver Deus me vendo, é fazer tudo sabendo que Deus está me vendo, é perceber a sua presença. Amém? Que nós possamos ter o mesmo ímpeto, as mesmas ações que Barnabé teve. Feche os seus olhos. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo ele venha tocar os nossos corações. Nosso amigo Santo Espírito. Nosso amigo Santo Espírito. Fala para ele, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Vem manifestar os seus sinais. O que fazer quando ele vem aqui? O que dizer? O que fazer? O que fazer quando ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos. Outra vez. Aqui. Meu Deus e meu Pai, o que dizer?
Ti nesta noite, para que essas pessoas, para que essa igreja venha a ser uma igreja cheia da Tua presença. Que as pessoas, quando entrarem aqui, meu Pai, talvez pessoas que um dia conheceram grandes igrejas, grandes templos, elas não vão se conter, elas não vão conseguir entender e compreender por que às vezes saindo de um grande lugar de templos faraônicos para um lugar pequeno como esse, mas tão cheio da Tua presença. É isso que nós pedimos, Pai, para que vidas sejam transformadas, para que casamentos sejam restaurados, para que pessoas sejam libertas, para que a Tua obra seja manifesta a partir deste lugar, meu Deus. Não por mim que sou pastor aqui, eu também necessito disso, mas por causa da Tua presença nesse lugar. Então, Pai, faz aqui um povo forte, faz aqui um povo sedento, apaixonado pela Tua palavra, apaixonado por Ti, Jesus, apaixonado por essa igreja, apaixonado por vidas, por almas, por pessoas, e que nós possamos fazer a diferença, Pai. Uma igreja que faz a diferença em meio às igrejas. E só o Teu Santo Espírito tem o poder de fazer isso. Assim como o Teu Santo Espírito moveu o coração de José, que se tornou Barnabé, que assim o Senhor possa mover, meu Pai, soprar o Teu Santo Espírito sobre essas pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças neste lugar. Por isso que nós cremos, meu Deus, por isso que nós pedimos, seja bem-vindo, nós te desejamos o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra nós te vez. desejamos outra vez. Mais uma vez, o que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. nós te desejamos outra vez aqui. Vocês desejam o Espírito Santo de Deus? Amém? Ó, eu vou passar os nossos recados, já estou terminando. Domingo agora é Santa Ceia do Senhor. Não se esqueça. Está tão bonita a mesa do amor. Vamos colaborar mais. Não é porque está cheio aqui. Então eu não vou contribuir esse mês. Tragam os seus alimentos, aquilo que vai ser essencial. Eu acredito que se você tiver também roupa em bom estado e bom uso, né, Valéria? Eu acho que vai ser muito pertinente também para a gente poder aquecer pessoas. A gente dentro de casa sente frio, imagina o povo da rua. E esses dias eu estava orando, e às vezes eu estou orando no caminho de casa para o trabalho, e a gente vê, nossa, aí o Espírito Santo começa a tocar.